resolveram inovar na legislação trabalhista, rever a jurisprudência e, a partir disso, determinar que há vínculo entre o empregador, o iFood, e o trabalhador. O iFood pode acabar no Brasil. Isso parece bizarro. Você vai pensar, não, a empresa está indo mal? Muito pelo contrário, a empresa vai de vento em pouco. Acontece que a gente está no Brasil, não há segurança jurídica e existe uma jabuticaba chamada Justiça do Trabalho. E essa justicinha resolveu dar uma decisão aqui no TRT2, da segunda região, aqui de São Paulo, dizendo que há vínculo entre os entregadores e a plataforma, o iFood, e ainda condenou a empresa ao pagamento de uma multa de incríveis 10 milhões de reais. O problema disso tudo é que a decisão é tão estapafúrdia que ela diverge de uma decisão do próprio STF. Ou seja, o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, um tribunal de segunda instância, de instância estadual, diverge de uma decisão do STF, uma corte constitucional hierarquicamente superior, que, por incrível que pareça, tem uma decisão acertada com relação ao ordenamento jurídico, mas o TRT2 resolveu mudar tudo. E aí, numa decisão proferida, além de reconhecer o vínculo entre todos os entregadores, ainda estabeleceu uma multa de 10 milhões de reais. É um absurdo. Mas aí, vamos ver a legislação. Eu vou explicar para vocês, analisando a lei, porque isso não para em pé. Porque a lei trabalhista ela é um tanto quanto clara. Nesse sentido, ela é cristalina. A decisão ela ainda teve 2 votos favoráveis à aberração e um desembargador, um santo, foi lá e falou, pô, isso aí tá errado. Teve a consciência de votar contra. Mais 2 votaram a favor. Vamos lá. O Decreto-Lei 5.452 de 1943, também chamado de CLT, diz o seguinte, artigo 3º, considera-se empregado toda pessoa física, ou seja, empregado é quem trabalha para alguém, toda pessoa física, pessoa jurídica não é empregado, tá? Que prestar serviços de natureza não eventual. O que é natureza não eventual? O cara tem que trabalhar todo dia. Segundo a jurisprudência, considera-se natureza não eventual 3 vezes por semana ou mais. Se o cara trabalha 3 vezes por semana ou menos, não é eventual, é esporádico. Sob dependência deste, ou seja, a atividade depende da existência do empregador e mediante salário. O que isso quer dizer? Que o cara vai trabalhar tantos dias por semana, no ritmo e no rito, com as ferramentas e funções dadas pelo empregador e mediante o pagamento de salário. Ou seja, ao final do mês, ele irá auferir uma quantia líquida certa em pecúnia, em dinheiro. Ele vai ser remunerado pelo tempo e trabalho que ele despendeu ao longo do mês. Isso quer dizer o quê? Imagine, a título de exemplo, o trabalhador que trabalha das 7 às 5, de segunda a sexta numa empresa. Ele vai até a empresa, nas dependências da empresa, na mesa ele fica lá, ao final do mês ele ganha 5 mil reais por mês. Ali você tem vínculo, você tem dependência e você tem um outro requisito chamado pessoalidade. Ou seja, somente você faz aquela atividade. Agora vamos para o iFood. No iFood é diferente. No iFood, para você trabalhar, você não tem a característica da não eventualidade. Você pode trabalhar como entregador do iFood 1 hora por semana, se você quiser. Ou pode trabalhar 12 horas por dia, se você quiser. Você vai trabalhar para aquela pessoa, você também não tem salário. Porque a quantidade de dinheiro que você vai ganhar está diretamente atrelada à volatilidade e à quantidade das entregas que você faz. Ou seja, não existem os requisitos estabelecidos na CLT e na Constituição Federal que são capazes de estabelecer a existência do vínculo empregatício. É isso que diz a legislação atual. Porém, resolveram inovar na legislação trabalhista, rever a jurisprudência e, a partir disso, determinar que há vínculo entre o empregador, o iFood, e o trabalhador, o motoboy. Qual o resultado disso tudo? Vai inviabilizar a atividade do iFood. Como é que o iFood vai pegar seus milhares de entregadores, registrar essas pessoas, pagar INSS, pagar FGTS, no final da conta o trabalhador vai receber menos, porque vai sair mais caro, e aí vai inviabilizar a atividade, porque vai tornar o serviço mais caro para o iFood. O que vai acontecer é que as empresas não vão mais utilizar a plataforma, porque vai tornar o seu lanchinho que você pede pelo iFood mais caro, porque você vai estar pagando imposto e direitos trabalhistas para o governo, e no final do dia a empresa vai fechar. Parabéns! A Justiça do Trabalho operando contra o trabalhador. E sabe o que é mais interessante? O STF, através do Alexandre de Moraes,
ele entendeu que não há vínculo. Olha só essa matéria aqui, ó. Turma do STF derruba vínculo de emprego entre motorista de aplicativo. Aí ele estava julgando uma decisão da Uber, onde o motorista do Uber alegava a existência de vínculo com a empresa pela pessoalidade e subordinação, a mesma conversa que é utilizada contra o iFood. Só que, naturalmente, o STF pacificou o tema porque não há vínculo, não há subordinação, simplesmente há a possibilidade do trabalho ofertada pela plataforma, onde o trabalhador aceita ou não, se ele bem entender. E ele não deixa de fazer parte da plataforma se ele deixar de aceitar as corridas. E ainda o Alexandre de Moraes ele fez uma clara e necessária crítica aos trabalhadores que aceitam o regime PJ, que é chamado de pejotização, e depois processam a empresa, porque é uma completa de uma hipocrisia. Veja, por que uma empresa pejotiza? Porque é mais vantajoso para ela e para o empregador. Ela contrata a pessoa pelo sistema de PJ, o sujeito ele paga menos impostos, e aí naturalmente ele recebe um salário maior do que se ele fosse CLT. Ao mesmo tempo, a empresa ainda paga menos do que se ela pagasse os impostos, o que é interessante para o trabalhador. Só que o sujeito fica lá, mediante vínculo, trabalha um determinado período, e aí ele resolve que ele não quer mais ser pejotizado, então ele quer ser CLT. Ele processa a empresa, tomando por base o salário que ele recebe com base na pejotização, para tentar estabelecer aquele salário como salário pago e, a partir de então, arrumar os direitos trabalhistas, como INSS, FGTS, férias, etc. Ou seja, isso é malandragem. E aí, por incrível que pareça, isso é tão bizarro, eu tenho que concordar com o Alexandre de Moraes, porque essas ações de reconhecimento de vínculo são, no mínimo, imorais. E aí foi o que o Alexandre falou, dá uma olhada nesse vídeo aqui. A terceirização, naquele momento todos concordam em assinar, até porque se paga muito menos imposto do que pessoa física. Depois que é rescindido o contrato, aí vem a ação trabalhista. Só que, e talvez se a jurisprudência começasse a exigir isso, nós não teríamos tantas reclamações, aquele que aceitou a terceirização e assinou o contrato, quando é rescindido o contrato e entra com a reclamação, ele deveria também recolher todos os tributos como pessoa física. É que eu tenho que concordar. Se o cara aceitou a terceirização quando foi contratado, depois ele quer os benefícios, ele teria que então pagar os tributos. Seria uma boa forma de evitar esse tipo de litígio, que é uma completa má-fé do pejotizado, para oferir vantagem contra as empresas. Vamos concordar. Isso é no mínimo imoral. Mas por que a Justiça do Trabalho e o Judiciário como um todo insiste em dar decisões legais? Porque há estímulo nas cortes superiores. Porque o STF resolve legislar em qualquer assunto. Mete o bedelho onde não é chamado, como o Flávio Dino fez com os cemitérios aqui em São Paulo. E aí, naturalmente, com os arrombos autoritários do STF, qualquer juiz se sente no direito de dar uma canetada e mudar completamente a legislação, criar um ambiente de insegurança para aplicar aquilo que ele entende por correto. Ou então, ainda tem o caso daquele juiz que vendia sentença lá, né? Mas isso é outra conversa. Mas voltando para o assunto que nos interessa, o STF realizou a primeira audiência pública sobre reconhecimento de vínculo entre os motoristas e as plataformas de aplicativo. Segundo o ministro Edson Fachin, desde o início da operação da Uber no Brasil em 2014, ingressaram 21.275 processos discutindo a natureza jurídica do trabalho. Dessas ações, olha que interessante, 6.875 foram julgadas improcedentes, ou seja, os reclamantes perderam. 2.242 teve procedência parcial e 189 procedência total, que é quando ele ganha tudo. Portanto, somente 2% dos processos tiveram êxito. Só que essa própria audiência pública não faz sentido, porque a legislação é um tanto clara. A legislação vigente, a CLT, é um tanto clara quanto o estabelecimento do vínculo. Portanto, não existe equivalente, não existe meio jurídico adequado para você rever a existência do vínculo, senão o próprio poder legislador, ou seja, a Casa Legislativa, Câmara e Senado Federal. Mas o STF resolve, mais uma vez, legislar em assunto que não é de sua competência ao abrir uma audiência pública para, eventualmente, rever uma decisão do que já é pacificado. E isso cria o que eu sempre reclamo, que é a porcaria da insegurança jurídica. Só que no país que a gente vive, a gente tem casos como o ministro Marinho, que disse o seguinte: se a Uber quiser sair, a gente chama os Correios para substituir. E é isso, se você for sair da sua casa para vir no centro de São Paulo, você chegou no que vem, porque imagina os Correios entregando você. Só que a gente vive no país do PT, onde não há segurança jurídica, e os Correios que ele utiliza como base para suprir o serviço da Uber estão em risco de insolvência por prejuízo recorde. A estatal está dando prejuízo e vai entrar no mercado da Uber, uma empresa que não consegue cumprir aquilo que há mais de um século se dispõe a fazer, que é entregas de correio. Simplesmente não dá certo. Mas é aquilo, se o governo Lula resolver comprar um anão, ele cresce. A coisa simplesmente não funciona nessa gestão.